Entidades e movimentos sociais entraram com uma ação na Justiça pedindo que seja anulado o processo de revisão da Lei de Zoneamento de São Paulo. Eles alegam falta de transparência e de participação da população nas decisões. A reportagem é de Daiane Ponte. A Lei de Uso e Ocupação do Solo, ou Lei de Zoneamento de São Paulo, foi aprovada em 2016 durante a gestão Fernando Haddad, quando o município produziu o plano diretor para os anos seguintes. A lei determina regras para a construção na cidade, garantindo o desenvolvimento social. Mas desde a gestão Dória, a prefeitura tenta revisar a legislação. E o pior, praticamente sem participação da população, numa atitude pouco democrática. A população não precisa já de imediato saber qual é o objetivo das audiências públicas, né? No processo de formulação da lei de zoneamento, só na etapa do executivo, houve uma participação de 8.000 pessoas, né? Com muitas contribuições, né? Milhares de contribuições. Nesse processo, as audiências públicas, as últimas, somadas, tiveram uma participação de 300 pessoas, dos quais 70 eram servidores públicos. Para impedir que mudanças sejam feitas sem que a população participe das decisões, diversas entidades e movimentos sociais entraram com uma ação judicial. Eles esperam anular os atos da prefeitura que visam revisar a lei de zoneamento. Representa uma mobilização muito mais ampla de vários atores da sociedade que vêm se mobilizando ações e atividades para tentar dialogar com a prefeitura e expor o quanto esse processo de revisão ele está desrespeitando fundamentos básicos aí, premissas de validade da legislação urbanística. É para beneficiar exclusivamente, né, o mercado imobiliário, né, as grandes construtoras. A consequência, né, é a elevação dos preços dos imóveis, a dificuldade de mais famílias terem moradia. E só favorece, né, a gente fala assim, que coloca a cidade à venda. Já não vende-se mais só o chão, mas se vende, por exemplo, o gabarito, que é a altura dos prédios. A revisão da lei proposta pela prefeitura prevê a liberação de construção de prédios mais altos no interior dos bairros e mais vagas de garagem. As entidades que representam a sociedade alegam que essa decisão não está amparada em nenhum estudo urbanístico, além de não estar em acordo com o último plano diretor. É com o tempo que se observa os resultados, né, dos instrumentos e das estratégias definidas no plano diretor. Então, o plano diretor de São Paulo está para ser revisto em 2021. Então, o ideal seria que se esperasse 2021 para fazer uma análise, aí sim, qualitativa do que representou para a cidade os instrumentos, se as estratégias do plano diretor, elas foram ou não foram frustradas nesse processo, para aí sim, né, fazer uma proposta de revisão. Essa revisão não traz nenhuma mudança para favorecer a produção de habitação popular. Porque o plano diretor já tem alguns dispositivos que deveria ter sido aplicado pela prefeitura, que é, por exemplo, a notificação de imóveis vazios que não cumprem a função social da propriedade. Vão ser uma cidade cada vez mais segregada, uma cidade cada vez mais excludente, que poucos lucram e a maioria são expulsas para zonas com menos infraestrutura na cidade. As entidades também propõem que a prefeitura, pelo menos, crie um canal mais efetivo de comunicação com a sociedade civil, que conhece a cidade e suas necessidades. A sociedade civil, ela, mais do que simplesmente um requisito formal, ela tem um papel de contribuir materialmente mesmo com o conteúdo dessa legislação, que é super complexa e que tem implicação em diversas áreas, né? Então, é por isso que a legislação coloca isso como um requisito tão importante para a legislação. No final da tarde, o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu liminar suspendendo o processo de alteração da lei de zoneamento. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.